Olá! Hoje o Estúdio 4 aqui da UPF-TV vai discutir um assunto que diz respeito a todos nós. Vamos abordar o que muda na educação com a presença das novas tecnologias. O uso de computadores com mais velocidade de processamento, aplicativos dinâmicos e programas atrativos criam novas formas de aprender. A revolução trazida pela rede mundial faz que a informação gerada em qualquer lugar esteja disponível rapidamente. A globalização e a informação simultânea são grandes ganhos para a humanidade. E o uso das novas tecnologias na educação é um caminho sem volta e criar oportunidades para que essas tecnologias potencializem o processo de ensino e aprendizagem é o desafio de educadores, gestores, pais e comunidade de um modo em geral. Aqui no estúdio, para aprofundar essa discussão, nós conversamos com a professora, coordenadora do Laboratório de Estudos Cognitivos da URGS, Léa da Cruz Fagundes. Seja bem-vinda, professora. Também o professor Adriano Teixeira, aqui da Universidade de Passo Fundo. Seja bem-vindo, professor. A professora Marijene Soares Carvalho, que é coordenadora da Rede Nacional de Professores da URGS. Seja bem-vinda, professora. Satisfação. E também o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, professor Nelson Preto. Seja bem-vindo também, professor. Bom, pessoal, antes da gente entrar no assunto aqui, eu quero pedir uma parte, porque a senhora, professora, foi homenageada como professora honoris causa aqui da Universidade de Passo Fundo. E a gente preparou uma pequena reportagem para mostrar como foi o momento da homenagem, tá? Convido a senhora a assistir e o pessoal também. Vamos ver, então. A abertura do seminário foi marcada por um momento especial. A UPF concedeu o título de professor honoris causa a Léa da Cruz Fagundes, a maior distinção oferecida pela universidade. Auditório lotado, mais de 500 pessoas presenciaram o reitor da UPF entregar a Léa os símbolos que representam o título. E o diploma, por fim, dá validade à medalha. A universidade, ao longo da sua história, tem procurado homenagear e reconhecer professores ilustres. Desta oportunidade, nós estamos concedendo o título de professor honoris causa à professora Léa Fagundes, dedicada ao ensino da inclusão digital e que vem se somar a tantas iniciativas que visam exatamente benefícios sociais para toda a comunidade. É muito emocionante, né? Sobretudo na minha idade. Léa tem 83 anos de idade, 65 deles dedicados ao magistério. O currículo é grande. Formada em psicologia e pedagogia, mestre em educação e doutora em psicologia do desenvolvimento humano. A homenageada também foi palestrante na primeira noite do 2º Seminário Nacional de Inclusão Digital. Porque a digital é nova, 20 e poucos anos. Mas o que tem me acontecido, por bênção de Deus, é que eu estou sempre acompanhando as revoluções. E eu acho que nós estamos passando a maior revolução cultural da humanidade. Professora, foi um momento que a senhora acho que não vai esquecer tão cedo, né? Até o túmulo. Foi emocionante mesmo, assim, a senhora sentiu... Bom, quando a gente tem uma profissão que abraça por uma realização, né, total, cognitiva, espiritual, afetiva, essa profissão, embora a gente continue sendo mãe de família, né, esposa, com todas as obrigações de uma mulher comum, mas essa profissão, ela abre o céu. Legal, então. Bom, agora é o seguinte, pessoal, e você de casa, a gente separou porque está acontecendo um evento importante, que é o CINID, aqui na Universidade de Passo Fundo, e a gente separou alguns momentos do próprio evento, mostrando um pouco das tecnologias apresentadas ali. O professor Adriano conhece bem, vocês também que estão participando do evento, mas para você de casa, dá só uma olhada no que a gente separou aí para você. Confere aí. No futuro, as salas de aula serão assim: computadores, lousas digitais e uma interação diferente entre aluno e professor. Esse é o universo do CENID, que trouxe até o PF elementos que vão fazer parte das salas de aula nos próximos anos. E também novidades tecnológicas, como esta impressora 3D, capaz de reproduzir as peças através do laser.
Este outro espaço é dedicado aos games. Os jogos foram construídos com sucata. Ok. Professora, volto a falar contigo. Acredito que mudou muito desde o tempo que a senhora começou a pesquisar e trabalhar com inclusão digital, né, professora? Bem, na verdade, o que a gente está passando por uma mudança de paradigma. Porque essa revolução é uma revolução cultural. Como a senhora disse na reportagem ali, né? Está gerando a sociedade do conhecimento. Até então, a gente teve diversas eras da humanidade. O homem, no princípio, não tinha palavra porque ele não tinha aparelho fonador, né? Aí, à medida que o homem foi evoluindo, ele adquiriu linguagem e começou a produzir tecnologia analógica. Porque desde a pedra lascada já é uma tecnologia. Depois, o homem foi sempre produzindo essa tecnologia que aumentavam o quê? Aumentava o poder dos sentidos do homem e da percepção dos sentidos e dos movimentos, da parte de prática de movimentos. Sim. Então, a roda, por exemplo, que expandiu o poder de locomoção do homem. Mas também a visão, o som, todas as tecnologias foram desenvolvidas século após século. Uma grande mudança foi a invenção da imprensa. Porque depois da palavra, a palavra foi escrita, criados símbolos para escrever, mas escrevia, como por exemplo, no papiro, como os egípcios, ou no tijolo, né? Como a Mesopotâmia. Então, criou o papel e a imprensa. Isso foi uma grande... Popularizou muito, né? É uma grande evolução, por quê? Porque o conhecimento podia ser impresso e multiplicado, porque antes era feito à mão e era um livro que ficava super protegido, não era acessível às pessoas. No momento que você tem a imprensa, você multiplica, cria muitos exemplares do mesmo material e pode distribuir e a população acessa. Mas qual era o paradigma? O paradigma era o mesmo da sociedade mais primitiva. As gerações mais velhas têm que transmitir à geração mais nova o conhecimento, inclusive para garantir a sobrevivência. Então, tudo que a geração anterior transmitia para a geração mais nova era o seu conhecimento das suas experiências de vida. Agora, com esse paradigma, foi criada a escola, né, séculos depois, que trazia a mesma visão. O professor tem o conhecimento e esse conhecimento o aluno não retém, ou as novas gerações não retêm, e tem que ser transmitido. Então, seja usando o livro impresso, ou o texto simplesmente produzido antes da imprensa, era sempre essa a perspectiva. Agora, no momento em que surge a cultura digital, qual é a mudança? O que consiste a tecnologia digital? De expandir a cognição humana, de expandir como é que se compreende, como é que se pensa e como é que se sente. É uma tecnologia completamente diferente. Aumenta as possibilidades infinitamente, né, professor? Infinitamente. Sem dúvida. E o grande desafio, qual é, então? É difícil colocar um grande desafio, né? Eu quero colocar... Eu acho que um dos desafios seria, talvez, exatamente trazer essa cultura hacker para a educação, porque eu não quero participar muito do debate. Depois você pode ficar bravo comigo, mas eu quero mesmo escutar a professora Leia, a Marijane e o Nelson. Sabe por que eu quero escutá-los? Porque eu acho que a gente tem representado aqui, e aqui é a minha visão. Pode não corresponder à visão que vocês têm de vocês mesmos. Né? Mas a gente tem a gente tentou dentro do CENID trazer essas tecnologias, algumas estão mais presentes, outras menos, outras talvez não cheguem, outras novas vão estar aí. Mas a gente tentou juntar no CENID também algumas pessoas, e tem tantas outras lá, que, na minha opinião, tem algumas características muito específicas que a gente deveria ter na escola. Como, por exemplo, a coragem da professora Leia de fazer diferente. A coragem de construir quando não tem a matéria-prima de se construir. E de passar uma vida inteira trabalhando por isso, por acreditar. Como, por exemplo, o cuidado que a Marijane tem com a formação de professores. A importância de formar professores e as experiências que tem de fazer isso online. Não numa perspectiva massiva, mas numa perspectiva colaborativa. E o Nelson, por que está aqui? Porque o Nelson ele tem um posicionamento muito crítico do ponto de vista do que deve ser essas tecnologias, como elas devem transformar. Como devem ser aplicadas?
Talvez não, porque eu acho que o Nelson ele passa muito pela questão, não tem que ninguém dizer como aplica, deixa que a gurizada aplica. Eu acho que esse é o lance da coisa. Então, são 3 pessoas que têm assim, uma trajetória. Eu digo a professora Leia, para mim, é a hacker mais conhecida e mais experiente do Brasil. E cada uma das pessoas que estão aqui, dentro das suas atuações e da construção que fazem, do acompanhamento que a gente faz, que não é só da vivência deles, né? Mas é da produção teórica, produção científica, que, querendo ou não, a gente tem que fazer, são, sem dúvida alguma, hackers, né? Professor, é tudo muito novo e, querendo ou não, todos estão aprendendo aqui. Quando eu falo no caso eu e você que está em casa, principalmente, né? Mas, então, aproveita, já que não quer participar muito, mas vou pedir de novo. Define o que é hacker. E essa diferença do hacker e o cracker. A definição nossa hacker do evento, né? Bom, do ponto de vista teórico do estudo dos hackers e crackers, dos profissionais da tecnologia ou das pessoas que usam, o hacker é uma pessoa que tem, primeiro, grande conhecimento técnico. Ninguém falou que é de informática. Tem conhecimento da sua área. Segundo, ele se é proibido, é isso que eu quero. Ou seja, ele não gosta de paradigmas. Ele quer quebrar paradigmas. Ele não gosta de limitações. Ele quer quebrar os paradigmas não para prejudicar alguém, mas para mostrar que é possível ir adiante. Pela inovação, por fazer diferente e por melhorar a vida das pessoas. Esse cara que o cinema norte-americano, principalmente, nos ajuda a construir esse conceito equivocado, que é o criminoso virtual, tem um nome específico, que é cracker. Beleza. Então, quando a gente fala da cultura hacker na educação, é essa cultura da coragem, do cuidado, da criatividade, da inovação, do mostrar o que está errado, do falar, do desacomodar. Essa que é a nossa ideia de hacker e que está muito próxima da ideia de hacker, do conceito hacker. Beleza. Professora, então, professora Marijane Soares Carvalho. Professora, é um grande desafio para o professor, né? Porque chega numa sala de aula com alunos adolescentes, ou então ensino fundamental, final do ensino fundamental, ou já desde das séries iniciais, e que já dominam várias tecnologias, e muitas vezes o professor não está na mesma, usar um termo bem assim da gurizada, na mesma vibe que o aluno, né, professora? E aí? Realmente, sabe, este é o maior desafio. Os professores, eles estão fazendo um esforço para atender essa gurizada que já chega com um domínio impressionante, sabe? E cada vez mais cedo. Com certeza. Cada vez mais cedo. Com certeza. Todo mundo tem um exemplo de alguém na família, criança, que já domina as tecnologias. E isso, olha, já aprende, né? Não tem muita... Olha, aprende. E esses dias, falando assim em família, né? Eu estava vendo um sobrinho, ele tem apenas 6 anos de idade. E ele tem um blog que é só sobre ônibus, né? Só sobre ônibus. O interesse dele não sei de onde veio. Só que ele entrou recentemente... Tem 6 anos e já tem um blog. Um blog, e ele entrou recentemente e tem 4.000 acessos ao blog que ele produz lá todos os dias, sabe? Ele ficou um tempo separado. Então, essa criança que chegou na escola agora, ele quer lidar com o computador. Com certeza. Ele quer continuar lidando com o iPad. E ele desafia os professores, leva o iPad para a escola e espera uma resposta. Mas ainda assim a gente encontra um descompasso e talvez nós vamos ter que conviver um pouco com o descompasso até que todos se sintam mais confortáveis, né? Que os professores vão aprendendo também dentro das universidades, que a gente vá formando nas licenciaturas, como a Leia colocava, aprendendo a lidar confortavelmente com a tecnologia e não ter medo que os alunos cheguem melhor que eles. E corrige o professor? Não tem porquê, né? Não tem porquê. Ficar cheio de dedos, né? Sim. Professor Nelson, a professora falou aí que a gente vai ter que esperar. Esperar quanto será? Bom, podemos esperar muito, mas podemos esperar só um pouquinho se estivermos fazendo algumas coisas. A primeira coisa que eu acho mais fundamental de tudo isso é nunca esperar de que o professor vá ter sempre, entrar sempre na mesma vibe do aluno, porque o dia que isso acontecer está errado. Quer dizer, o professor é um adulto, os pais são os adultos, e as crianças são crianças, e por sorte elas pensam diferente da gente. Então, a sociedade só evolui porque os jovens vêm e começam a dizer que tudo aquilo que a gente está falando aqui está errado. E porque se eles começarem a concordar com a gente o tempo inteiro, alguma coisa... Bom, primeiro vai ser uma sociedade muito chata, né? Que não vai evoluir, porque ela só evolui a partir da diferença. Então, um aluno entra na sala,
na escola, né? A sala aí já é outra conversa que a gente vai ter que falar também, ele vai entrar na escola com aquilo que é o universo da juventude, que é o universo da rebeldia, que é o universo daquele que está chegando nesse mundo dizendo, eu não estou satisfeito com esse mundo. E o professor vai tentar enquadrá-lo, porque a função do professor é enquadrar. Agora, ele pode enquadrar, como no passado, com uma palmatória, né? Mas ele pode enquadrar tratando os diferentes cada vez mais diferentes. Ou seja, na verdade, é um enquadramento entre aspas, né? Porque, no fundo, você não está botando todo mundo formatado, para usar uma expressão da informática, né? No fundo, você está trabalhando dentro da escola para mostrar que essas tecnologias, as novas e as velhas, precisam ser usadas essencialmente para fortalecer com que cada menino, e cada professor também, respeite o outro, enalteça o outro enquanto diferente, e não tentar fazer todo mundo igual. Por isso o problema da escola, porque a escola quer tratar todo mundo igual. E a sociedade não é feita de iguais, a sociedade é feita de diferentes. Então, agora, 2, 3 dias atrás, teve uma entrevista feita num grande jornal, eu já não me lembro mais qual foi, a gente vai lendo tudo em tudo que é lugar e não sabe onde leu, né? Com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte em Portugal, dizendo assim, eu não entendo por que se tem tanto medo da liberdade para a educação. Por que a educação tem que ter tudo certinho? Por que tem que ter parâmetros? Por que tem que ter todo mundo seguindo tudo ao mesmo tempo, igualzinho em todos os lugares? Então, acho que o que a tecnologia ela vai fazer é justamente impossibilitar que isso seja feito, porque como você está com ela na mão, você está aqui e está ali ao mesmo tempo. Uma parte, professor, só para complementar, é que o senhor falando, eu pensando aqui, e acho que o pessoal de casa também fica refletindo, existe hoje no conceito da escola, quem sabe, uma ideia de controle. Total? Controle da sala, controle dos alunos, controle da dinâmica da aula. Quando não é pior. E aí o medo de perder esse controle. Claro, quando não é pior. Que as famílias já não exercem mais as suas responsabilidades na educação, mas não é educação de fazer dever. É educação no sentido pleno. E colocam na escola essa responsabilidade. Por isso que a gente não pode defender esse movimento que cresce por aí, do chamado homeschooling, né? De cada família educar seu filho. Isso é um perigo, quer dizer, a escola, de certa forma, ela tem que provocar os meninos para os pais, ela tem que fazer uma provocação dos meninos para os pais, porque isso é que vai criar, isso é que vai fazer um menino de 6 anos ter um blog. Porque se ele fosse seguir a orientação do pai, o pai não sabia nem o que era blog. Ele descobriu porque ele disse, olha, meu pai não sabe o que é blog, eu sei o que é blog, então eu vou construir um blog. Então, é esse tipo de ação, de filosofia para a educação que me parece que é fundamental. E por isso que o professor tem que ser o mais qualificado da sociedade. É verdade. Quer dizer, o professor tem que ser aquele que ganhe melhor, a escola tem que ser a mais bem equipada. Nós temos que lutar para isso. O professor é referência sempre. Tem que ser a referência o resto da vida. E é fácil, é só lembrar. Ninguém seguramente vai ter o respeito que todos nós temos pela professora Léa, porque acha que ela foi a maior especialista em psicologia do conhecimento. Não. É porque toda vez que alguém achava que estava no caminho certo, olha lá, professora Léa, para tirar as pessoas do caminho certo. O tirar do caminho certo é fazer a pessoa pensar. Claro. Entendeu? Acho que essa que é a nossa função. É isso que faz Adriano aqui, é isso que faz Marijane, e é isso que fazem muitos dos professores que estão aqui, que a gente está acompanhando os trabalhos, está vendo. Beleza, gente. Mas eu gostaria Pode falar, de acrescentar. Você perguntou assim, mas de onde que vem isso que todo mundo tem que fazer igual na mesma hora? Na Revolução Industrial. Sim. Porque a Revolução Industrial... Formatava todo mundo, né? A Revolução Industrial, ela traz bastante progresso econômico e mais conforto e alimentação para todos, mas as máquinas que foram criadas para substituir o trabalho humano, essas máquinas só fazem uma tarefa. Então, como cada máquina faz uma tarefa, você tinha que montar na indústria aquelas máquinas e treinar, isso há muitas pessoas, treinar as pessoas para fazer funcionar aquela parte da tarefa. Né? Então, se vai fazer tecelagem, umas fazem o fio, a outra tece, a outra faz o colorido. O cara que apertava o parafuso? O cara que apertava o parafuso, do Charlie Chaplin, ele aprendia a apertar o parafuso e passava a vida inteira
na empresa apertando parafuso. Limitado E se aposentava, É. porque o parafuso não mudava. Então, primeiro é que a tecnologia era muito estável quando era feita, eram feitas as primeiras máquinas. Depois era massa, era produção de massa. E uma vez eu cheguei para minha filha, ela é arquiteta, e perguntei, por que tudo é retangular? A janela, o quadril da janela é retangular, a porta é retangular, o telhado, o forro é retangular, o chão é retangular. Por quê? Porque eu fui num estudo que fui fazer lá em Florença, na Itália, não em Florença, né? No Castelo da Marquesa. Sim. E eles me levaram para dormir de noite no meio do parque, porque era na beira do rio, né? E me levaram para dormir, era uma forma de um ovo. Eu entrei e fiquei encantada. Por fora era um ovo, a janela era a curva. Quando a gente deitava na cama, a cama era fofa. Eu me sentia nútero materno. Maravilha aquilo. E eu disse, por que ali a janela não era retangular, o forro não era retangular? Ela disse o seguinte, a indústria, porque se eu vou fazer uma casa e vai ver uma fábrica que vai fazer uma janela diferente para cada casa, é impossível. A indústria massificou tudo. Como a indústria massificou tudo, o professor teria que desenvolver as habilidades também massificadamente. Porque a guerra também, porque a tecnologia para a guerra, porque antes era a espada, né? Quando vem a tecnologia para a guerra, a canhão, a espingarda, tinha que ter altas habilidades, treinamento de grande quantidade de pessoas, especialistas naquela habilidade. Hoje já está diferente. Então a escola surge aí e é massificada, porque a escola tem que ter uma turma, né, onde todos os alunos aprendem as mesmas coisas ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Tá certo. Mas existe duas pessoas iguais? Não existe. Nem semelhantes. O papo está ótimo aqui, o pessoal de casa está aprendendo bastante, né? Muita coisa interessante a gente está falando aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já.